Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de quinta-feira para a gente bater um papo gostoso. Hoje nós estamos em Dali 22 da Lua Solar, a última semana da Lua Solar, a semana amarela, começando hoje, onde o poder amadurece o fruto e estamos na tormenta elétrica. A tormenta catalisa a autogeração e o tom elétrico ativa essa energia para que a gente tenha condições de catalisar toda essa autogeração energética e liberar para cumprir nosso propósito, nosso serviço. Então sejam bem-vindos. A semana passada eu não pude estar presente aqui com vocês, mas hoje estou retornando e vamos dar continuidade à nossa série de lives falando a respeito da mecânica quântica, dos princípios da mecânica quântica e como que a gente pode aplicar isso nas nossas vidas, dentro do processo terapêutico e entender melhor como que nós funcionamos, como que a terapia funciona e trazendo esse entendimento poder trazer reflexões e possibilidades de mudança para as nossas vidas, porque todo conhecimento precisa ter esta função, a função de se transformar em autoconhecimento e trazer mudanças para a vida das pessoas. Então, hoje nós vamos falar a respeito do efeito túnel, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar a respeito desse efeito túnel ou tunelamento quântico. Tunelamento quântico talvez é um pouco mais comum e o nome associa à mecânica quântica, né? Mas ele também é conhecido como efeito túnel, né? E o que diz o efeito túnel? O efeito túnel, ele fala assim, de um ponto de vista da física clássica, a gente trabalha com matéria, né? Com coisas concretas, com materialidade. E do ponto de vista da física clássica, uma partícula que é uma matéria, ela não pode escapar do seu núcleo, né? Por exemplo, um elétron ele não pode escapar do recinto ali entre o seu núcleo e a eletrosfera, a menos que ele tenha uma energia que seja maior do que a energia potencial do próprio núcleo. Ele consegue transpor essa barreira. Sendo a energia dele menor, ele não consegue transpor essa barreira. Porém, quando a gente passa para o estudo da mecânica quântica, né, da física quântica, onde as partículas são representadas pela sua onda, e a gente volta algumas lives atrás onde a gente falou sobre a dualidade onda e partícula, a gente percebe que não necessariamente o elétron precisa ter uma energia potencial maior do que aquela que o mantém sustentado ali no recinto do núcleo da eletrosfera. Ele pode transpor essa barreira mesmo tendo uma energia potencial menor. E como que isso acontece, né? Isso é o que a gente chama de efeito túnel. A descrição exata é o teletransporte de uma partícula, ou seja, do elétron, de um local ao outro, através de uma outra dimensão a partir do seu ganho de energia. Então, mesmo que o potencial energético dele seja menor, ele ganhando um pouquinho mais de energia, ele faz o salto quântico e através do salto quântico ele pode transpor essa barreira. Porém, a gente entra na questão também do salto quântico. Quando a gente fala em salto, a gente traz para nossa mente aquela ideia de eu estou num ponto e eu vou saltar em direção a outro ponto. Então eu sei de onde eu estou saindo, eu sei o trajeto que eu vou fazer e eu sei onde eu vou parar, né? Isso na nossa mente com paradigma da física clássica. Porém, quando a gente fala em salto quântico dentro da mecânica quântica, salto é um nome assim elucidativo, porque o salto ele implica um ponto de partida, uma trajetória, um ponto de chegada. Mas a gente viu também lá no princípio da incerteza de Heisenberg que a gente não tem como definir o local nem ou a velocidade de um elétron ao mesmo tempo. Ou você define onde ele está ou você define a velocidade dele, né? Lembram disso? Há umas 2 ou 3 lives atrás. Portanto, esse salto quântico, ele tem um ponto de partida, mas ele não tem a trajetória e ele não tem o ponto de chegada. Ele simplesmente desaparece num ponto e aparece em outro ponto qualquer.
em dado instante, né? Então aqui a gente também traz o conceito aí do princípio da incerteza de Heisenberg. Então, esse trajeto, essa trajetória do ponto de partida a um local qualquer, que a gente também não tem essa definição, é justamente esse efeito túnel. Ele faz por um universo não local, ele faz por uma outra dimensão, ele desaparece num ponto e aparece em outro ponto. E isso não é só conceitual, não é só teórico. Atualmente a gente tem equipamentos eletrônicos que utilizam deste princípio para fazer aí as tecnologias atuais, como o próprio microscópio de tunelamento quântico, né, da microscopia quântica, que consegue ir muito além do que os microscópios analógicos antigamente digitais conseguiam fazer. E atualmente a gente já tem até algumas câmeras que estão até fotografando elétrons, né? Elétrons não, átomos. A gente teve uma reportagem recente essa semana sobre uma fotografia de um átomo, né? Então, assim, a gente já consegue utilizar estes princípios dentro da nossa tecnologia. O próprio celular que a gente utiliza. Vocês já devem ter visto aquelas bases de carregamento de celular, né? Que você tem a base, você deixa ela lá ligada na tomada e você coloca o celular para carregar, você só apoia ele assim em cima. Alguns são tão potentes que não precisa nem apoiar em cima, você deixa do lado e ele já começa a carregar. Isso é um efeito de tunelamento quântico, não tem conexão nenhuma ali. A energia está saindo de um ponto, desaparecendo naquele ponto e aparecendo em outro ponto, que possui uma ligação entre elas, claro, né? Deve ter aí algum princípio de emaranhamento quântico para direcionar isso, mas não tem nenhuma conexão física, material, que indique que a energia está sendo transposta de um local para o outro, assim como existe, por exemplo, o fio da tomada, que conduz a energia até a base. Da base para o celular é tunelamento quântico, né? Atualmente tem alguns celulares já mais modernos que você cola no outro celular e ele transfere a energia de um celular para outro celular. Olha que magnífico. Então a gente vai avançando, porém a nossa mente continua pensando um paradigma clássico, né? A gente precisa começar a mudar a nossa mente também. Por isso que é tão importante a gente acessar esses conceitos e tentar transpor para a nossa vida, né? E o que esse efeito de tunelamento quântico nos diz a respeito da nossa vida? A respeito principalmente dos processos terapêuticos, que é onde a gente consegue observá-lo com maior intensidade, com maior frequência. A gente sabe que as coisas que acontecem com a gente ao longo da nossa existência ficam marcadas, né? Algumas ficam na nossa lembrança, outras se concretizam como memórias de dor, ficam cristalizadas ali, a nossa consciência se cristaliza ali naquele momento e parte do nosso corpo astral vai ficando aí para trás, e cada vez que a gente traz essa memória, seja através de realmente uma memória consciente, seja através de algum gatilho, que costuma acontecer muito, porque memória de dor a gente tende a bloquear, a gente tende a recalcar, e aí precisa de um gatilho para trazer ela à tona. Isso volta e volta com toda a dor, com todo o sofrimento, às vezes até maior do que o que a gente vivenciou na época. Se isso que aconteceu lá atrás, na nossa infância, por exemplo, volta hoje, né, com 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos anos, e aquilo ainda causa dor, não é só uma lembrança, é uma memória de dor, é algo que está atual. Apesar da situação ter acontecido no passado, a carga energética dessa situação continua presente de maneira atual, como se estivesse acontecendo neste momento. E aí a gente quebra a barreira espaço-tempo do nosso pensamento linear, né? Tempo é cíclico, tudo acontece ao mesmo tempo no agora. Então, gente, o efeito túnel, né, ele tem a possibilidade de fazer a reprogramação desses conteúdos, de fazer a decodificação, a cura, enfim, aí varia de cada uma das técnicas terapêuticas que está sendo utilizado
para poder pegar este conteúdo e transformá-lo em algo que não seja doloroso, que tire essa carga energética, né? E a gente vê muito isso, por exemplo, nas terapias energéticas, né? Você vai para uma sessão de Reiki, a pessoa imposta a mão em você. Algumas pessoas usam a técnica de tocar, né? Você coloca a mão, toca no corpo da pessoa. Mas ainda assim, é um toque. Você não está enfiando nada no corpo da pessoa e passando uma corrente elétrica, uma corrente energética ali diretamente para o corpo. Você está tocando, né? Ainda existe a barreira que a gente tem essa sensação de toque, de pele com pele, mas verdadeiramente são os elétrons de um campo com outro campo se repulsando, né? Não existe esse toque que a gente acha que tem, né? Verdadeiramente as coisas não se tocam. E ali existe uma transposição de energia que vem pelo chakra da palma da mão, que é um chakra muito ativo para esse tipo de trabalho, até das pontas dos dedos também, né? E essa energia é transposta para o campo energético de uma outra pessoa. Ela salta de um ponto e aparece em outro ponto. Tudo bem, o reiki é direcionado, você sabe ali para onde você está indo. Pela sua consciência você direciona. Agora, quando a pessoa vai, por exemplo, para um Theta Healing, para uma constelação sistêmica familiar, para TQA, a gente não tem toque, a gente não tem impostação de mão, como tem no Reiki, como tem na prática da igreja messiânica, como tem nos passes energéticos. A gente só tem um comando falado. Muitas vezes, na prática, né, clínica, a gente verbaliza esse comando, mas só da gente pensar o comando já está sendo dado. A gente já viu que pensamento é energia, onda de informação. Alimentado pelo sentimento, ele ganha robustez, ganha força para interagir com o vácuo quântico. Então, ele não precisa necessariamente ser verbalizado. Se eu entro em conexão com uma pessoa frente a frente aqui, me concentro, fecho os olhos e faço o comando para esta consciência, direcionada a esta consciência, a minha consciência está determinando o ponto onde esta energia vai ser transposta. E não tem conexão física entre eu e esta pessoa. É tunelamento quântico. A energia criada aqui na minha consciência desaparece daqui e aparece ali no campo energético da outra pessoa. Pegaram até aí? Ok. Agora, quando a pessoa está, por exemplo, lá na Nova Zelândia, né? Eu atendi essa semana uma pessoa da Nova Zelândia. A pessoa está lá na Nova Zelândia. Eu estou aqui no interior do Rio de Janeiro. Ela não está na minha frente. E aí, como é que faz? O procedimento é o mesmo. Lembre que a transposição é por universo não local, não importa a distância. A hora que eu dou o comando aqui, ela recebe lá, no mesmo instante. Mais rápido que a velocidade da luz, que é o nosso limite de velocidade num plano físico. Ok, né? Eu faço atendimento online, eu estou conectada com a pessoa igual estou conectada aqui com vocês, né? Com celular ligado numa chamada, ou eu uso muito o computador, que eu acho mais confortável, mas é o mesmo princípio, a gente está conectado numa chamada, ela está me vendo, eu estou vendo ela, a gente está se falando. Na hora que eu estou dando o comando, caiu a conexão, acabou a luz. Eu moro no interior do Rio de Janeiro, né? Interior, vocês sabem que tem dessas coisas. Começou a chover, aliás, não precisa nem começar a chover. Saiu no jornal, na previsão meteorológica, que vai chover, a luz acaba, né? Então, a gente tem essas questões. E, consequentemente, a internet vai junto, porque a internet de celular aqui também não é muito confiável. E aí eu tô dando comando, a conexão caiu.
a pessoa ficou lá, né, no vácuo, no ghosting, né? Hoje em dia tem outro nome para isso. E tá sem conexão comigo, não tá me vendo, não tá me ouvindo, não tá ouvindo eu falar os comandos, eu verbalizar os comandos. E aí? Acabou ali o processo? Eu vou ter que refazer tudo de novo? Não. De consciência para consciência. A consciência que está enviando determina o local de chegada. Então, esta pessoa com quem eu estava conectada, ela não precisa estar numa videochamada comigo. Ela não precisa estar conectada comigo. Se eu me conecto no campo energético dela, eu posso fazer esse comando. E ela vai receber esse comando no mesmo momento que eu fizer. Então, não importa se eu estou conversando, conectada numa videochamada, porque isso daqui é uma ilusão, é um holograma, né? A gente verdadeiramente não está cara a cara uns com os outros. Na verdade, eu estou vendo só as fotinhos de perfil de vocês é que estão me vendo, mas não precisa nem disso. O efeito do tunelamento quântico, ele acessa, ele envia aquele bloco energético que foi criado e que foi direcionado conscientemente para um outro campo energético. E aí eu consigo fazer a reprogramação do campo energético, dos conteúdos energéticos que existem nesta consciência para a qual eu estou dirigindo este comando. Entendem como que funciona as terapias de envio à distância? E você também pode transpor isso para o efeito das geometrias sagradas que são utilizadas na radiestesia. Né? Na radiestesia a gente tem muitos gráficos de envio à distância. Você pega o gráfico, põe o nome da pessoa ali no centro, com a intenção que você deseja, com o comando que você deseja para aquele objetivo daquele gráfico, e você deixa ali. O comando já foi dado, o comando já chegou na consciência da pessoa. O que a geometria vai fazer é condensar a energia para que aquela energia seja transposta e fortaleça este comando. Só que antigamente a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje da física quântica, de como isso funciona. Então se usava as geometrias porque sabia que as geometrias tinham aí uma manifestação energética, né? E aí cada geometria traz aí uma carga energética, uma produção energética que facilita alguns objetivos, né? É assim que funcionam os gráficos de radiestesia, por exemplo. Mas a partir de um comando verbal construído, obviamente, de maneira segura, a fim de que ele seja realmente efetivado, sem drenar a sua energia, sem interferir negativamente na vida de outra pessoa e sem interferir negativamente na vida de qualquer outra pessoa que esteja envolvida ou não, você tem a garantia de que aquilo vai ser realizado. E é assim que são formados os comandos da TQA. Eles têm uma configuração que a formatação deles, a construção deles, carrega essa garantia de proteção e efetivação. E aí o que vai determinar a verdadeira efetivação ou o andamento ali do processo de efetivação do comando no campo energético da pessoa é o quanto esta pessoa consegue estar consciente para impedir que o seu inconsciente interfira no processo. Olha que lindo que é, gente. Então, assim, é um processo terapêutico? Tem a sua efetividade? Tem, em mais de 95% dos casos. E esses 5% aí que a gente não vê uma efetividade logo, né? Eu acredito que no momento certo vai ser efetivado. Qual é esse momento certo? O momento que a pessoa permite que o seu ego, o seu inconsciente, baixe a guarda e a centelha divina assuma o comando. É aí que os comandos começam a fazer efeito, porque o ego deixa de resistir, o ego deixa de se sabotar. Mas para que o ego deixe de sabotar, a pessoa precisa estar num processo de autoconsciência, se observando, para não cair nas mesmas armadilhas com características diferenciadas. Essa é a beleza.
É um trabalho em conjunto. A gente dá a ferramenta, mas a pessoa precisa fazer uso da ferramenta na sua vida. E a gente utiliza o efeito do tunelamento quântico para realizar esses comandos, seja presencialmente, seja online, seja no momento em que não posso entrar numa videochamada, ok, vou fazer o comando para você. Acabou. Aqui, dentro do Instituto TQA, né, eu não sou funcionária do Instituto TQA, eu sou parceira, sou amiga, sou colaboradora, sou aqui torcedora para ir muito longe, né? Porque algo que muda a vida da gente, que a gente vê que é bom, a gente quer que cresça e que mude a vida de muitas pessoas também, né? Então eu tô aqui colaborando para isso. E vira e mexe, a gente tem nossas questões também, somos todos seres humanos, estamos todos aqui, né, para que a gente possa se aprimorar e, nesse aprimoramento, contribuir para o aprimoramento de outras pessoas. Então, vira e mexe, a gente junta todo mundo da equipe do Instituto e faz uma geral, assim, vamos analisar o campo, ver o que tem, o que não tem, o que precisa ser limpo, o que não precisa ser limpo, né? E nesses momentos, a gente não está numa videochamada. A gente não está num processo de fica quieto aí, relaxando, fazendo um processo meditativo que eu vou fazer o trabalho aqui. Não, cada um está seguindo a sua vida. Eu pego, abro o campo das pessoas, faço análise, vejo o que precisa ser feito. Elas já me deram autorização antes mesmo de eu encontrar qualquer coisa, porque já fica isso meio que acordado. E se eu encontro algo que precisa realmente de uma limpeza através de um comando, eu dou o comando. A pessoa está lá seguindo a vida dela, trabalhando, estudando, cuidando de filho, fazendo almoço, e eu estou aqui dando comando. O comando some aqui, esse bloco energético que é o comando, some aqui e aparece lá na consciência dela, imediatamente. Esse é o efeito túnel. A gente não precisa de conexão física. A gente não precisa de conexão que a gente perceba. Consciência e consciência estão conectados a partir do momento que você entra no campo energético da pessoa. E como que tá? Até agora eu falei a respeito disso dentro do viés da terapia, né? Que é muito importante quem quer trabalhar com terapia ou quem já trabalha com terapia entender isso, para saber o que está sendo feito ali. Porque foi esse entendimento que me fez transpor de um trabalho presencial, onde eu utilizava materiais, para um trabalho à distância, onde eu não precisei mais utilizar materiais. Isso me libertou de uma forma que fez com que eu alcançasse um público muito maior. Porque antes de eu ser terapeuta TQA, eu era terapeuta de fitoenergética. E a fitoenergética, ela trabalha com a energia das plantas. Mas a gente aprende a trabalhar com a energia das plantas através das plantas. Então, para atender, eu podia até fazer o atendimento por uma videochamada, mas eu precisava dar um jeito das plantas, do composto de plantas, chegar até a pessoa, para que ela pudesse utilizar e absorver a energia daquelas plantas. Com a pandemia, eu fiquei sem condições de fazer isso, porque eu não podia ir até a pessoa não podia vir até mim, e como eu já falei, eu moro no interior, aqui não tinha agência de correio, tinha um posto de correio, aliás, eu acho que até hoje ainda é um posto de correio, fechou. Nem pelo correio eu poderia enviar. Então, assim, eu fiquei sem condições de trabalho. Continuei trabalhando com o que eu podia fazer à distância, que era o quê? Radiestesia, ponto. Mas a parte mesmo de correção terapêutica, né? Porque de uma forma ou de outra, a fitoenergética, ela caminha para a mesma direção que a TQA, ela tem o mesmo objetivo, só que ela vai assim de maneira mais sutil, mais suave, né? Mas o objetivo final é o mesmo, trazer a possibilidade da pessoa fazer sua reforma íntima, tomar autoconsciência e mudar padrões negativos na sua vida. E aí, assistindo um mini curso do professor Eric, que não era nem Quântica para Todos ainda, era um resumo assim, né? Umas 3, 4 aulas, não me lembro ao certo, que era um resumo de tudo isso que a gente aprende no Quântica para Todos. Aquilo fez assim, ó. Eu falei, cara,
Se eu trabalho com a energia das plantas e o efeito túnel, o efeito de tunelamento quântico, ele fala, né, que o bloco energético ele desaparece aqui e aparece aqui por universo não local, eu não preciso que o corpo físico das plantas pegue um trajeto, passe por várias estradas, suba e desça montanhas, passe por túneis, atravesse o mar para chegar até essa pessoa. Eu posso fazer um envio direto, porque a energia, eu não quero pegar a química da planta como na fitoterapia, eu quero pegar a energia da planta. E a energia da planta é onda, não é partícula, né? E assim eu comecei a desenvolver meu trabalho com fitoenergética à distância. Então, gente, isso amplia possibilidades. Mudar a nossa forma de olhar para o mundo amplia as nossas possibilidades de vida. Agora, como que isso se manifesta, né, na nossa vida cotidiana? Eu já falei das questões aí das tecnologias que a gente utiliza atualmente, né, que tem esse efeito de tunelamento quântico, mas na nossa própria vida, como que isso se manifesta? Alguém saberia dizer? Diante de tudo que eu expliquei aqui, voltado para a terapia, vocês têm alguma ideia, alguma coisa passa pela cabeça de vocês? Se tiver, coloca aí embaixo. Eu queria saber se vocês já fizeram alguma conexão. Coloca aí nos comentários. Enquanto isso, deixa eu ver se alguém comentou aqui em cima. Quando fazemos um comando, as coisas negativas que são trabalhadas são dispensadas através do tunelamento quântico, tá? Isso é uma pergunta. Depois eu respondo, Lajara. Olha só, o que eu estava falando, né? Como que isso se traduz na nossa vida cotidiana? Sabe quando você tá assim, mal, né? E parece que tá tudo dando errado na sua vida e parece que a grama do vizinho é mais verde. E aí você vê o seu vizinho, que tem a grama mais verde que a sua, conseguindo comprar um carro novo, ou conseguindo comprar algo novo, ou conseguindo receber algo de bom na vida dele. E você olha aquilo e aquilo causa uma amargura dentro de você. Eu sei que todos vocês aqui não devem mais estar nesse patamar, né? Porque vocês estão aqui porque vocês estão olhando para si mesmos, buscando autodesenvolvimento, autocrescimento, então já deve estar deixando essas questões mais mundanas de fora da vida de vocês. Mas eu sei que vocês já observaram isso em algum momento da vida de vocês, ou já observaram em pessoas com quem vocês convivem, né? Aquele benefício, né? Aquela coisa boa que aquela pessoa recebeu, que você está vendo, e aquilo, em vez de te trazer alegria, te traz assim uma inveja, né? Poxa, não acontece nada de bom comigo, só acontece com ele, por que não acontece comigo? E aí, nesse questionamento, você acaba projetando essa energia ruim para o outro. Porque, afinal de contas, o nosso inconsciente ele entra num processo de autodefesa. E quando ele entra num processo de autodefesa, aquilo de ruim que a gente está sentindo ou que a gente está produzindo, a gente tende a projetar no outro. Porque aí a gente se torna vítima da situação e não um algoz. E sendo vítima, a gente está protegido de nós mesmos, do ponto de vista do inconsciente. E aí você, né, direciona aquele pensamento negativo para aquela pessoa. E aquilo que aquela pessoa ganhou de bom, de repente acontece alguma coisa e dá errado.
carro fura o pneu, bate no muro, ou sei lá, o gramado verde, bonito, florido, de repente começa a secar, a pimenteira que fica na porta, né? As pimentas caem todas e a pimenteira seca. Isso, gente, é um bloco energético produzido por um sentimento forte que você teve naquele momento, que apesar de ser de baixa densidade, é forte e que foi direcionado para uma consciência. É um comando. Foi por tunelamento quântico. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções interferem uns com os outros o tempo todo. Por isso que a gente tem que focar na gente e tirar o foco do exterior. Porque o que a gente foca no exterior, a gente conecta. E o que sai da gente vai chegar lá. Mas o que sai de lá também vai chegar aqui. Então, a gente precisa, não é se desconectar totalmente, porque a gente vive uma vida social, a gente precisa estar em sociedade. Afinal de contas, eu já falei outras vezes aqui, a biosfera do planeta é uma só, o conjunto de vida do planeta é um só. Então, a gente não vive sozinho, nem enquanto seres humanos, nem enquanto um ser humano individual. A gente precisa da totalidade. E aí, nessa totalidade, é olhando para dentro que a gente tem a possibilidade de crescer, de expandir, de se autocurar para interferir nos demais campos energéticos de tudo que existe de maneira positiva e não negativa. E assim também, pela ressonância, atrair as interferências positivas e não negativas. É assim que a gente se blinda, é assim que a gente se protege energeticamente. Só que a gente é ser humano, né? A gente não é educado para ter essa visão de mundo. A gente não é educado para olhar para dentro, para lidar com as nossas situações. A gente é educado para quê? E não pensa nisso não, isso é coisa ruim. Deixa isso de lado. Finge que não existe. Segue em frente. E aí a gente vai deixando pedacinhos por aí que vão se aglomerando e se transformando num grande monstro dentro da gente que tá ali, né, tomando as rédeas do nosso inconsciente e o inconsciente, por sua vez, tomando as rédeas da nossa vida. É assim que o efeito túnel se reverbera no nosso cotidiano, através do que a gente pensa, do que a gente sente, das nossas emoções que a gente direciona para os outros. Ao invés de reconhecer que aquilo é uma produção nossa, motivada por conteúdos inconscientes nossos, e ir atrás desses conteúdos para resolver, ressignificar e liberar. Esse é o processo, de dentro para fora. Difícil, não é fácil, né? Porque a gente, além de ter essa educação de buscar fora a resposta que a gente deveria encontrar dentro, a gente tem uma demanda, né? Uma sedução muito grande da sociedade de mostrar a vida dos outros como se fosse melhor do que a sua e ficar acompanhando as fofocas nas redes sociais, né? Porque antigamente era em revistas de novela, hoje é em redes sociais. Então a gente já tem essa demanda. E aí fica realmente muito complicado, porque você entra numa dessa para olhar uma coisa, olhar outra, quando você vê, você passou o dia inteiro ali, não fez nada por você, não olhou para si mesmo, só ficou direcionando a sua atenção ao externo, começa a se envolver, começa a direcionar percepções, interpretações, julgamentos, críticas, reclamações, e quando você vê a sua vida está bagunçada e você não sabe nem por quê. Então, é um processo de autoeducação, ok? Finalizando aqui com a frase do professor Eric. O efeito túnel nas terapias e na nossa vida demonstra quando se é executado um comando de reprogramação, substituindo um sentimento ou crença por outra. Então, a gente tem aí que tudo que a gente diz, tudo que a gente fala,
se vier acompanhado de uma determinada quantidade de energia que vem do sentimento, que vem do pensamento, que vem das emoções, se caracteriza como um possível comando que pode interferir no vácuo quântico e criar a sua realidade, construir a sua realidade. Então, lembra daquela situação, adolescente, primeiro namorado ou primeira namorada, completamente apaixonado, acha que é amor de verdade. Aí o namorado ou namorada resolve dar bola para o outro ou para a outra. E vem uma decepção amorosa gigantesca no momento de formação. E nesse momento você fala, eu nunca mais vou me apaixonar por ninguém. Com aquele fervor do sofrimento que você está vivenciando naquele momento. Nunca mais você vai ter um relacionamento no qual você vai se entregar de verdade, porque você deu um comando para si mesmo. Cuidado com o que vocês pensam, com o que vocês falam, com o que vocês fazem e cuidado ainda mais com o que vocês sentem em relação a tudo isso, porque isso constrói a realidade de vocês. Vamos ver aqui, eu vi que tem algumas dúvidas. Ó, Ana Reiser, terapeuta, nossa embaixadora TQA, ela disse que faz os tratamentos com o pêndulo e a distância é incrível. Gente, a Ana é uma das que fez o mesmo trajeto que eu, assim, né? Só que eu vim da radiestesia para a TQA, ela veio da TQA para a radiestesia. Foi só isso que inverteu. Mas em termos de ter, assim, um insight e ampliar a possibilidade de trabalho, foi o mesmo processo, né? Eu tinha o conhecimento da radiestesia, eu entrei em contato com o conhecimento da quântica através desse mini curso do professor Eric e fez um boom, assim eu ampliei minhas possibilidades de trabalho com a fitoenergética. A Ana veio do Quântica para Todos, fez o curso de radiestesia para todos, juntou as duas coisas e hoje essa menina, ela faz drenagem linfática à distância. Vocês têm ideia do que é isso? Sabe drenagem linfática, aquela coisa que a pessoa massageia para ir liberando as linfas, né? Soltando a linfa ali para que ela circule direitinho no corpo? Essa menina faz isso à distância. Para vocês terem uma ideia de como conhecimento e aplicabilidade do conhecimento é importante. Lajara, quando fazemos um comando, as coisas negativas que são trabalhadas são dispensadas através de tunelamento quântico, o comando vai pelo tunelamento quântico, Lajara. As coisas são dispensadas a partir do seu trabalho interno de ressignificação e liberação. E aí é um soltar, tá? Não é, aqui necessariamente não é o tunelamento quântico. O tunelamento quântico entra quando você faz o comando, quando você faz o trabalho energético, quando você faz o passe, quando você faz, enfim, qualquer movimentação energética que o bloco energético sai de um ponto, desaparece aqui e aparece no outro. Mas aí é o trabalho interno da pessoa que vai fazer essa liberação. Bom dia, Pedro. Então podemos, se quisermos, pegar a energia de um remédio qualquer e colocar em nós. Eu sou Rosângela Marques. Então, Rosângela, existe um princípio dentro da radiestesia, inclusive com gráficos específicos para isso, que diz que sim, que você pode pegar, não precisa nem ser o remédio em si, você pode pegar o nome do remédio, que é o que a gente chama de testemunho dentro da radiestesia, montar no gráfico e fazer o envio daquela substância para o campo energético da pessoa. Mas não entenda que isso vai ser o mesmo efeito que você tomar a medicação. Porque a gente está falando de extrair energeticamente um conceito e passar para o campo energético para que através da energia se faça um efeito no corpo físico.
essa passagem da energia para o corpo físico, para causar mudanças físicas, ela leva um tempo, ela não é tão imediata assim como você tá com uma dor e tomar um comprimido de dor, né? Porque ali a química está atuando diretamente na química. E quando a gente sai do plano sutil para o plano denso, a gente sabe que tem aí um tempo de gestação para que aquilo se concretize, tá? Mas eu nunca testei, nunca experimentei, mas existe sim esse conhecimento dentro da radiestesia. Creio que ele seja feito da mesma forma, por tunelamento quântico, mas precisa ser muito bem assim avaliado, a questão da dosagem, do tempo de exposição e tal. Essas coisas dentro da radiestesia precisam ser bem mensuradas, né, para ter o efeito desejado, tá bom? Esse atendimento online salvou minha vida. Ai, gratidão, Mascleide, eu fico muito feliz de ouvir isso. A Mascleide é minha partilhante, ela foi atendida aqui na live, inclusive, né? Tava com algumas interferências no campo, a gente fez a liberação no dia do atendimento dela aqui na live. No dia seguinte, ela já me retornou assim com informações lindas de melhoria que ela teve de um dia para o outro, porque eram questões energéticas, e depois ela veio para o atendimento TQA comigo, né? Eu faço TQA e fitoenergética em conjunto, porque as duas vão para o mesmo objetivo, como eu falei. E depois do atendimento também ela me deu um depoimento assim lindo, maravilhoso. É aquilo que faz a gente saber que a gente está no caminho certo, né? Que aquece o nosso coração. Na verdade, não podemos pegar a energia de tudo. Uau, é. Só que não é uma questão de escolha, né? A gente não pode falar, eu vou entrar aqui nessa balada para me divertir, dançar, mas não vou pegar a energia do que está aqui. Não é bem assim. É frequência. Tudo no universo, a linguagem do universo é frequência. E aí a gente precisa aprender a trabalhar a nossa frequência para poder fazer essa escolha, né? Mesmo sem tocar em mim presencialmente, me tocou energeticamente e me tirou da apatia, onde nem andando eu não estava, e o atendimento da Nádia foi salvador. Ai, que linda! Linda esses depoimentos, gente, porque assim, até que elas são 2 atendimentos, né? A gente tem 2 encontros com a pessoa, um encontro para a gente verificar os conteúdos que estão ali ocultos, inconscientes, e um encontro para a gente fazer os comandos. Depois disso, a gente não se encontra mais, né? É uma informação ou outra que é passada ali pelo WhatsApp e tal, mas verdadeiramente a gente não acompanha essa melhoria na vida das pessoas. E quando elas vêm e falam pra gente, é tão lindo de ver. A gente sabe que vai acontecer, mas quando a gente escuta é tão bonito, é tão gostoso. Eu ainda produzo algumas energias ruins direto. Lucas, não é só você, tá? Todos nós somos seres humanos, todos nós temos nossos momentos em que aqueles 2 que estão aqui falando na nossa cabeça, às vezes um cresce mais do que o outro mesmo, tá? Não se sinta mal por causa disso, não carregue culpa por causa disso, mas cada vez que você perceber que ainda está produzindo alguma coisa desse tipo, tenta reverter. É de pouquinho em pouquinho que a gente cresce. É a cada momento que a gente tem a oportunidade de fazer um pouquinho diferente que a gente consegue se aprimorar, tá bom? Como ser atendida por você? Valores. Como acontece esse atendimento? Lúcia, o atendimento é online, tá? A gente faz através de uma videochamada ou de uma reunião no Google Meet, que eu costumo utilizar muito. E as demais informações você pode pegar comigo no meu perfil, @terapeuta.nadiacianelli. Vou colocar aqui embaixo. Pode me mandar um direct lá, se identificar, que eu respondo para você, tá bom? Falo que dei um salto quântico quando vi a entrevista de vocês no Paranormal Experience. Depois o curso Maratona para Todos e a sessão com você de TQA mudou minha vida. Gratidão. Ah, essa é outra linda, Juliana, gente. Também deu um salto maravilhoso, assim. Quando o professor Eric estava
ainda nesse plano, né, que ele comandava aí o Instituto TQA Brasil, ele que colocava a cara aqui, fazia as lives para vocês, né? Ele fazia live 3 vezes na semana. Ele fazia live no YouTube, ele fazia live aqui no Instagram, ele fazia live no Facebook. Cada dia ele fazia num canto diferente. Todas elas estão salvas lá no canal do YouTube da TQA, podem ir lá assistir quantas vezes vocês quiserem, está disponível gratuitamente, é muito conhecimento. E as pessoas, elas tinham um processo de catarse só de assistir às lives. Eu fui uma dessas pessoas, de só assistir às lives, as fichas vão caindo e começa a fazer todo o processo interno sem receber comando nenhum. Então, gente, conhecimento muda a vida, comecem por aí. Trabalho com reiki, radioestesia quântica, ver os resultados é algo formidável, tantas mudanças internas, é lindo, né? Aqui não tá o seu nome, tá só seu ponto autoconhecimento, mas é lindo de ver isso, porque assim, a gente sabe que funciona, a gente estuda, a gente entende, a gente sabe qual vai ser o resultado, mas quando o resultado concretamente aparece na nossa frente falando, olha, mudou a minha vida, cara, isso é tão gratificante, tão bom, que a gente vê que realmente a gente está cumprindo o nosso propósito ali naquele momento. É muito lindo de ver. Gratidão, fui aluna do professor. Ah, maravilha. Não havia me dito, mas identifiquei. Bom dia, Nádia TQA, você é top, terapia maravilhosa, gratidão. A TQA realmente muda a vida das pessoas, gente. Ah, seu ponto autoconhecimento se chama Alessandra. Seja bem-vinda, Alessandra. Então, gente, é isso. Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês, para trazer um pouco de entendimento aí sobre como que funciona esses processos, né, de envios de energia à distância, que quando iniciou a pandemia, muitas pessoas se viram tendo que adaptar os trabalhos nesse sentido, e muitas técnicas de envio à distância que antes as pessoas falavam que só funcionava se fosse presencial, começaram a surgir e funcionando, né? Por quê? Não importa se é presencial ou se é à distância. Se é uma transferência de energia, a gente está falando de onda. Transferência de onda, a gente usa os princípios da mecânica quântica, o tunelamento quântico. A gente não precisa da presencialidade. A gente precisa de um ponto de partida e um direcionamento para saber que vai chegar onde vai chegar, né? Porque se a gente simplesmente solta no ar, vai conectar aí com diversas possibilidades, inclusive em outras realidades. Então a gente precisa ter essa conexão que a gente vai estudar lá no emaranhamento quântico, que é tema aí das próximas lives, para a gente poder entender como que eu direciono um comando daqui para outra consciência, para outro endereço, uma vez que ele não tem uma trajetória definida e que a gente não pode definir o posicionamento ali do elétron, né? Então a gente usa um outro princípio da mecânica quântica para direcionar esse comando, essa energia, esse pensamento, essa emoção. Gente, quando você tem uma pessoa que está passando por uma necessidade, você tá ali, eu não posso fazer nada para ajudar essa pessoa, a única coisa que eu posso fazer é orar por ela. Isso é uma coisa fantástica. Você está direcionando uma energia por tunelamento quântico para aquela pessoa. E se você souber fazer essa oração direitinho, faz milagres, tá? Novamente, vamos estabelecer aqui o nosso contrato de boa convivência, né? A gente está numa live ao vivo, tudo que acontece ao vivo fica salvo, eu não tenho condições de fazer alteração, eu não tenho condições de editar antes de subir isso para o Instagram, e fica salvo para que outras pessoas possam ter acesso também a este conteúdo. Portanto, assim que essa live terminar, eu preciso salvar, senão eu perco esse conteúdo, tá? Quem deseja receber um atendimento e concorda que o atendimento vai ficar gravado, que outras pessoas vão assistir, coloca aqui embaixo, eu aceito e eu permito, que eu vou fazer um atendimento rápido aqui para verificação do campo energético, tá? Eu aceito e eu permito, porque aí vocês me autorizam.
Deixa eu tomar uma água por enquanto. Vamos ver quem foi o primeiro que colocou aqui. Joselita. Enviei o convite aí para você, Joselita. Olá. Olá, oi, Tudo bom bem? dia. Bom Tudo dia. bem? Qual o seu nome completo? Joselita Vasconcelos Gomes. Joselita com S. Uhum. Qual a data de nascimento? 27/06/78. Ok, vamos ver como é que está seu campo energético, Joselita. Ok. Joselita, a gente tem algumas interferências no seu campo energético que, assim, uma vem puxando a outra, tá? A gente tem uma questão de chip, mas não chip multidimensional, chip, assim, de uma crença implantada, de uma crença que você assumiu, de um autoconceito que você assumiu. Pode ser a respeito da sua vida, a respeito de como viver a vida ou a respeito de si mesma. E isso acabou se tornando uma crença aí internalizada, tá? A gente também considera como um chip, uma ideia chipada. A gente tem um trabalho de magia negra consciente, que é uma manipulação energética direcionada para você conscientemente, voluntariamente. E a gente tem a presença de seres obsessores, que geralmente vem como consequência dessas outras situações, tá? Porque a gente baixa a vibração, o campo abre e eles precisam de energia para se manter. E a energia que eles usam para se manter é a nossa, né? Só quem está aqui que tem energia vital. Então, eles que não estão em corpo físico, eles não têm essa energia vital, eles acabam se aproximando de quem está ali mais suscetível para poder se alimentar dessa energia, tá? Deixa eu verificar se eu tenho permissão para fazer essa liberação.
A gente vai conseguir fazer a liberação agora, tá? Pode ser que você sinta aí sonolência, um cansaço ao longo do dia, mas é passageiro, só porque a gente liberou o campo e a tendência é que os corpos sutis tendem a ir se acoplando, se alinhando, se modulando, e aí traz essa sensação de sonolência. Se você estiver numa condição que puder descansar e respeitar o seu corpo, ótimo. Se não puder, vai tomando bastante água ao longo do dia, vai sustentando para a hora que você puder descansar, tá bom? Tá bom, gratidão. Se concentra aí, fecha os olhos, inspire profundamente pelo nariz, libere o ar suavemente pela boca, inspira, expira. Execute esse comando de liberação TQA, limpeza, 12, 13, 36. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29. Ok, pode voltar, Joselita, aos poucos, no seu tempo, devagar. O campo foi liberado, tá? Não tem mais nada interferindo, os chakras foram harmonizados e é o que eu te falei. Pode ser que você tenha essa sensação, faz parte do processo, tá? Porque a gente tirou uma carga, dá aquele alívio, mas também vem ressacazinha energética aí, né? Igual quando a gente faz. Quando a gente vai no mercado, carrega a bolsa pesada, chega em casa, você solta, dá aquele alívio, mas também vem o cansaço. É mais ou menos o mesmo padrão, tá? Então, se você Tá, tiver condição de descansar, se respeita. Se não tiver, vai levando, toma bastante água, que a água ajuda a sustentar aí, tá? E o que você pode fazer? Desconecta disso, não fica pensando de onde veio, quem que fez, por que que fez, não importa. O que foi feito foi devolvido. Daqui para frente você segue a sua vida e se isso vier na sua cabeça por um motivo ou outro, que geralmente vem, né? Porque o inconsciente fica ali tentando a gente, envia amor incondicional para quem quer que seja, tá? certo. Porque Tá bom aí então. você estabelece uma barreira, tá bom? Tá bom então, Nádia. Gratidão. Gratidão, querida. Fica na paz e na luz. Obrigada. Gente, essas situações também acontecem por tunelamento quântico. Então, a gente realmente está suscetível, está sujeito, acontece, né? E ninguém está livre disso. Afinal de contas, como eu falei lá para o Lucas, né? A gente é ser humano, a gente está no plano terreno, a gente está no nosso processo aí de desenvolvimento, de crescimento, e vez ou outra a gente baixa a nossa guarda, a gente baixa a nossa frequência, e essas energias, elas acessam, não tem jeito. Baixou a frequência, energia de baixa frequência também vai acessar nosso campo, tá? Isso não acontece só com vocês, isso acontece inclusive comigo também, que estou sempre aqui mexendo, trabalhando, verificando, mas acontece. Eu tenho meus momentos também que eu dou uma baixada aí e, enfim, somos seres humanos, faz parte, né? Mas a gente entendendo, a gente sabendo lidar, a gente sabendo como conduzir, a gente consegue fazer a liberação, a gente consegue, inclusive, estar mais consciente para se proteger e não cair nas mesmas armadilhas, ok? Então, esse é o recado para hoje. A gente se vê na próxima semana, na quinta-feira, para a gente continuar essa sequência de lives falando sobre os princípios da mecânica quântica transpostos para a nossa vida e para as terapias, para a gente trazer esse entendimento e tentar levar uma vida com maior consciência, fazendo as mudanças que são necessárias para o nosso crescimento, ok? Fiquem na paz e na luz. Em Lakesh, eu sou outro você.